sejam todos bem-vindos ao Followcast, nosso episódio aqui onde a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, sobre estratégia de negócio. E hoje a gente tem um convidado muito especial, uma pessoa com história maravilhosa de empreendedorismo, que aqui no Rio de Janeiro começou a escrever a história dele, criou um grupo empresarial que atua na área de comunicação, na área de livros e muito mais que você vai conhecer. Uma pessoa que tem o maior orgulho de estar aqui com a gente na Follow. Caramba, tem que tirar o chapéu para ele. José Carlos Fassarella Meneghetti. E aí, doutor, como é que você está? Tudo bem? Aperta a mão aqui. Estou muito feliz. Nem acredito que você está aqui, cara. Muito bom, muito bom. Muito prazer, cara. Eu estou até emocionado. Estou de veras com esse relacionamento que você tem com o Sandro, de chegar a nosso conhecimento e ter essa oportunidade de conhecer uma nova ferramenta. Talvez até não tenha muita prática de pronunciar, mas a nossa vida começou realmente. Eu sou capixaba do interior do Espírito Santo, numa terrinha muito que ainda não havia tecnologia nem estrada de carro. É mesmo? E aos 14 anos eu vim para o Rio de Janeiro e terminei arranjando um emprego, né, a Editora Brasil América. Fui faxineiro do acabamento. Cara, então assim, você veio para o Rio novo, criou, vamos colocar assim, a indústria que você, né, fundou, e hoje a empresa, né, cresce a cada dia. Começou lá atrás na Ebal, né, porque eu fiquei sabendo, né? Eu trabalhei, eu comecei aos 14 anos, tive a sorte, né, de que quem trabalha dá sorte. Dá sorte, né? Então eu tive o privilégio, a sorte de conhecer um professor de artes gráficas, me ensinou toda a carreira gráfica, e eu aos 15 anos eu comecei a executar a profissão. E aos 18 me tornei chefe de 12 pessoas. Aos 18 anos? Exatamente. Já era líder, né? Já tinha uma responsabilidade e um papel de liderança ali. Exatamente. Aí comecei a desenvolver, lógico, com pouca experiência, mas com um pouco de conhecimento profissional, e fui desenvolvendo, e aos 10 para 11 anos já pensei em ter um negócio para mim. E aí consultei assim a família, assim por alto, eu disse, acho que eu vou botar uma gráfica para mim, registrar. Conheci uma pessoa que tinha fazia um trabalho de comercial com a família, e ele disse, eu estou registrando uma empresa e tal. Eu falei, cara, então vamos fazer um pacote aí chamado Joel Machado. Aí o seu Joel aceitou que eu entrasse com uma máquina velha, uma máquina do mercado, e nós admitimos um funcionário. E eu continuei empregado, e o seu Joel fazia a parte comercial. Como eu tinha de uma escola de gráfica, eu comecei a desenvolver a parte de produção da gráfica. Quanto tempo isso, mais ou menos, hein? Vou mexer com a tua memória agora, hein? Não, isso foi em 72 que nós começamos. 72. A gráfica foi registrada em 69, 23 de setembro, precisamente. Nossa. Em 69, fizemos agora 52 anos. E em 72 eu comecei a fazer os primeiros impressos de notas fiscais. Antigamente se utilizava imprimir. E onde era? Era em São Cristóvão? Era em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Rua Marialva, 190B. Eita, eu não lembro nem a primeira casa, a segunda, que eu morei a terceira. Ele lembra de tudo. Que cabeça boa, né? Pois é, mas eu acho que é a vida e a gente ter dedicação, né? Mas, Arley, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje a gente está com vários projetos. Existe um projeto da parte de produção das editoras, existe produção da gráfica e existe um braço da tecnologia. Já visto que eu estou aqui falando contigo por causa dessa ferramenta hoje que está evoluindo aí no mercado. Entendeu? Agora, lá atrás, quando o senhor trabalhava na Ebal, né, lá o ponto forte deles era as histórias em quadrinhos, né? Eram os gibis na época. Exatamente, mas havia muito livro também. Paralelamente, eles tinham história em quadrinhos, porque eles tinham uma parceria com o Walt Disney. Tive até o privilégio de conhecer o Walt Disney pessoalmente. Nossa. E essa oportunidade, eles fizeram um contrato e toda a produção da Walt Disney nós produzimos. A Editora Brasil América produzia para o Brasil. Entendi. Ela se tornou a gráfica em referência no Brasil.
entendeu? Não era só do Rio de Janeiro, tinha um potencial muito grande. Mas assim, o que muito pega a gente quando a gente fala de empreendedorismo é quando você acha que tem um espírito empreendedor ou tem algum desejo e você decide tomar uma decisão, né? Mas a gente fica muito indeciso assim, eu quero abrir um negócio, que tipo de negócio? Será que esse é meu momento? Sabe, que ideia é essa que eu tenho? Será que eu tenho uma ideia pronta, está tudo certinho, está madura essa ideia na minha cabeça, eu estou preparado para empreender, eu tenho recurso para isso? Como é que foi? Porque você era muito novo, né? Qual era o teu sonho? O que você imaginava na tua vida? Por que você decidiu empreender e começar essa nova empresa com seu parceiro, né? Que você entrou com a máquina velha e ele tocando lá. Qual era o sentimento na época? Lei, eu tenho uma coisa para te falar, que eu não tinha essa projeção de uma empresa lá na frente, assim, toda planejada, né? Sim. Com um desenhozinho formalizado. Hoje, se um descendente, um filho, quiser fazer, eu vou dizer, pense bem, olhe o que você imagina lá na frente. Mas na época, eu comecei imprimindo e não imaginava ir à frente. É lógico, eu queria atender bem o cliente, ter uma máquina para corresponder à produção do mercado e tal, isso eu imaginava. Mas eu não imaginava isso levar à frente, entendeu? Então, talvez pela parte lúdica que eu vou te dizer, que a gente levou a profissão, e aí eu fui ganhando perseverança e fui insistindo, fui falando. Porque a vida não foi mole, não. Eu era empregado, eu era fotógrafo das horas particulares, fotografando casamento, eventos. Tive até o privilégio de fotografar a primeira dama do Brasil, que casou com Tim Maia. Não sei se você lembra daquele caso. Eu fui o fotógrafo dele. E um dos casos importantes da fotografia que eu pratiquei. E trabalhei também com fotografia de revista. Entendi. Alguns artistas antigos, esse rapaz, pai da Pires, como é? Fábio Júnior. Fábio Júnior, quando ele começou, Tony Ramos. Tudo meus amigos, conheço geral. É mesmo, prazer isso. Mas eles estavam iniciando, a Globo permitia que nós entrássemos lá. E Deixa eu só mudar teu fone, que eu acho que o fio deve estar te incomodando. Inverte para o outro lado ali. Só botar para trás, Não, pode botar para trás, não? Eu acho que ele está esticado lá, né? Tá bem esticado mesmo. Mas acho que agora não vai Troca o meu também? Desligou? Tá bom assim? Não precisa cortar não, deixa rolando do jeito que tá e vamos. Vai assim mesmo. Bom, mas essa função da perseverança na gráfica, eu acho que eu tinha uma procuração de família, que eu tinha que tomar conta de vários imóveis e tal. Eu tinha fotografia, era empregado e dava assistência gráfica. Isso eu estava com 26, 27, 28 anos, mais ou menos, entendeu? Entendi. E os filhos já nascendo e a gente trabalhando. Que bom, né? E aí, depois que amadureceu essa questão, você trabalhava lá como fotógrafo, fazia todos esses trabalhos fora a jornada da empresa que você trabalhava, né? E aí veio a ideia da ZIT. E como é que surgiu a ZIT? Fala pra gente do nome, por que esse conceito, para que ele entrou no mercado? Quando eu imaginei de fundar uma gráfica, eu tive a oportunidade de falar até com um cunhado meu, que também trabalhava, que tinha assistência desse vendedor, que era o Sr. Joel Machado, e ele disse, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que faz uns trabalhos de notas fiscais para a gente, e de repente você faz a parceria com ele. Quando eu conheci o Sr. Joel, praticamente eu estou até repetindo a história, mas o Sr. Joel já disse, eu registrei uma empresa aí, mas está difícil, não sei o quê. Eu disse, o que você precisa? Vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de uma máquina X. Eu falei, então vamos fazer essa parceria, eu compro a máquina e nós vamos fazer e tocar para frente aí. Aí admitimos um funcionário e começamos a fazer chamada notas fiscais da época. Na época rodava muito o quê? Qual era a oportunidade que tinha naquela época? Era só nota fiscal que a gente fazia. É mesmo? Aí... você nichou então, falou assim, minha gráfica é especialista nisso. Era. Então todo mundo que queria nota fiscal te procurava. Me procurava. A gente começou a vender. Mas como é que é importante você escolher um nicho, né? Você ter um segmento, né? Porque você vira autoridade ali e as pessoas quando pensam em... Mas a minha escola era editorial, era gráfica. Então, o que eu fiz? O meu patrão
que não quis fazer um livro para o pessoal dele, que era o início dos judeus aqui no Brasil. Olha, essa é uma história interessante. Ele me chamou e disse, olha, você quer atender meu amigo? Quando eu fui ver o livro, era encantador. Eles tinham o primeiro judeu que veio para o Brasil, a família toda. Depois veio o nascimento, entre aspas, de um cemitério. Tudo isso narrado no livro. E esse foi o primeiro livro que a ZIT fez. Nossa, tem esse livro até hoje? Ah, não tem. Não tem. Consegue. Eu já estou tentando procurar, né? isso aqui, viu? É verdade. Nossa. Depois eu peguei um cliente que já fazia notas fiscais e ele estava com empreendimento de fazer cozinhas planejadas. Sim. Isso foi na década de 70, 73, 74. Como eu era fotógrafo, eu tomei a iniciativa, apresentei para ele que eu podia fotografar os móveis, podia fazer os ambientes, ambientes todos, e foi talvez o primeiro trabalho completo que a ZIT fez. Foi um catálogo de um empreendedor de cozinhas planejadas. Foi o primeiro completo, né? É Fotografia, arte... Fotografia, arte... Diagramação, a revista completa. Completa. Pô, eles ficaram encantados com aquilo. E essa empresa ganhou tanto conceito com essa revista que a Casa e Jardim convidou essa empresa para trabalhar. Lembra de uma empresa chamada Casa e Jardim? Sim, acho que não existe até hoje. É uma revista, hoje. né? É uma revista. Uma revista Casa e Jardim. E eles passaram a fazer parte da Casa e Jardim naquela época. Entendi. Mas as coisas aconteceram sempre do jeito que você queria ou teve altos e baixos? Teve... Muita luta. Né? Muita luta. Você tem que ter um aprendizado de lidar com o ser humano. Isso é fundamental. O que você acha? Você sente melhor o quê? Lidando com as máquinas, com o equipamento ou com as pessoas? A máquina é mais fácil. A máquina é mais fácil? Não, mas eu me sinto muito orgulhoso de ter pessoas, funcionários daquela época, que a gente tem relacionamento até hoje. Vários se aposentaram, continuaram nossos amigos e voltam para a empresa para ver, e outros que estão lá. Aliás, eu até vou deixar registrado aqui, que a nossa média de idade está muito alta. O plano de saúde está dando problema. Está dando... É verdade, mas isso é sinal de que a empresa tem respeito pelas pessoas, né? Respeito o valor, o profissionalismo de todo mundo, né? Sem dúvida. Porque tem um preconceito hoje no mercado com as pessoas que com a idade um pouco maior, né? Somente a partir dos 45, 50. Ah, sem dúvida. Né? Porque tem uma nova geração que está lidando mais com a tecnologia, está com a informação muito mais apurada e, querendo ou não, cria uma competitividade no mercado, né? E as pessoas mais novas acabam tendo alguns diferenciais, né? Mas acho isso muito interessante. Mas uma coisa, Ale, é fundamental. Por trás de qualquer máquina, qualquer tecnologia, existe um ser humano. Você pode até dizer assim, não, hoje eu já não preciso mais usar porque eu tenho um computador que faz isso. Mas por trás do computador vai ter que ter um ser humano para trabalhar. Com certeza. E isso sempre foi muito respeitado na ZIT, muito. Né? O ser humano está em primeiro lugar de tudo. Perfeito. Acho que toda empresa que coloca o ser humano na frente, ela tende a crescer, né? Sou meio guerreiro com a turma. Conto com... É porque eu sempre digo, lá tem uma frase que eu uso muito, tudo tem começo, meio e fim. Esse fim pode demorar muito e pode sair mais rápido, não é verdade? É verdade. Isso aí é uma questão de profissionalismo, às vezes, a pessoa tem que exercer, né? É verdade. E a família, sempre base forte? Muito forte. Família sempre ligada, muito ligada, entendeu? Todos os negócios, a família está envolvida em tudo, bem dizer, né? Tudo. Conta para mim aqui, hoje, então começamos com a ZIT lá atrás, com a editora, e depois você foi agregando outros negócios para dentro da ZIT, transformou num grupo? Posso dizer que é isso? Pode, até é importante abordar esse assunto. Quando que os meus filhos começaram pintou um negocinho, a gente levou para lá, em vez de ficar jogando bola de gude, vai trabalhar, né? Hoje já não pode mais, a gente tem que deixar.
Verdade. Mas aí vem uma ideia de que a gente podia fazer um restaurante, ou fazer... Eu sempre dizia para eles, nossa função é pintar papel. Então, tudo que está relacionado a papel, a gente pode pensar. Pô, interessante, hein? Exato. Aí nós fomos passando, tivemos até a oportunidade, os colegas do Alexandre Santos, são dos 2 filhos que tem comigo, não, a gente tem um barraquinha, sei lá, para fazer. Gente, vamos pensar numa coisa. E isso realmente aconteceu na faixa de 2000, 2001, 2002, 2003, precisamente, nós começamos a pensar em editora. Então, paralelamente, nós começamos a ter, além da gráfica, registrar um CNPJ de editora. E com isso fizemos o primeiro CNPJ, segundo, terceiro, quarto. Quando você começou com essa ideia da editora, o que acontecia nesse momento que te fez você ampliar, criar mais um braço? O que era de oportunidade no país nessa época? Porque você já tinha um know-how da parte gráfica. E você acrescentar a editora, acho que é um quê de conteúdo, né? Tem uma outra história profissional que tem que ser agregada nisso. O que você enxergou? Uma coisa muito interessante que você está abordando. No meu relacionamento com o meu emprego, eu conheci muitos profissionais. Entendeu? De vários tipos. Tanto que eu acabei de contar a história da indicação para fazer um livro especial. Mas nesse grupo, na diretoria até da própria empresa, existia uma pessoa que tinha uma dedicação muito grande em produzir livro também. Então eu tinha um diretor chamado Fernando Albagli. E o que o Fernando fez? Era um profissional muito dedicado e ele criou um livro da época para contar a história de tudo sobre o Oscar. Bom, a editora Brasil América todo ano renovava o livro, atualizando as informações do Oscar. De acordo com o que acontecia naquele ano, né? Exatamente. A partir da data de 88, 89, a editora Brasil América enfraqueceu. Ela praticamente foi fechando aos poucos e o Fernando não pôde mais publicar o livro. Então ele me convidou para publicar o livro, tudo sobre o Oscar. Eu disse, poxa, Fernando, eu não sei, vou levar lá para a galera. A Assembleia vai decidir. Bom, aí a coisa foi longa, porque a gente começou a trabalhar em cima do livro, ele atualizou, ele tinha uma equipe já, amigos que faziam os estudos, inclusive traduzia, né? Se eu quisesse traduzir o livro para inglês, pelo menos para inglês, eu podia ter feito. Bom, o resumo da história. Ele foi para a gráfica, eu permiti numa salinha, e não existia essa facilidade de se comunicar, nem nada, mas ele foi apurando todas as informações, foi atualizando, e o primeiro livro que aí, entre aspas, a gente publicou foi tudo sobre o Oscar. Isso que gerou a gente registrar praticamente uma editora. A ZIT Editora. Nasceu a ZIT Editora. Nasceu a ZIT Editora. Caramba. E depois nós fizemos uma parceria também com um grande... ele tanto é pintor, autor, ator, entendeu? Ator não, autor. Que escreve muito livro, que era um amigo nosso de infância, que chama-se... É um grupo que foi criado uma editora chamada Mary Eliardo. Era desde solteiro, a gente era amizade lá da Ebal, e nós fizemos uma parceria assim meia embrionária, sabe? Na parte das editoras. Ele com muito livro para produzir e a gente com a gráfica, e fizemos a ZIT Editora. Fez uma junção aí para poder dar uma força, né? Para dar uma força. Mas não durou muito tempo porque havia um desequilíbrio aí. Um desencaixe. Um desencaixe de produção, porque a gente estava produzindo, armazenando, logística e tudo. Ele só entregava o livro e a parceria era toda igual. Cara, esse mercado, muita gente que está em casa agora não tem noção, né? Quando chega a ver o livro, né, chega na livraria, o livro está lá na estante, não sabe toda a jornada que é feita, a construção disso tudo, né? Desde o autor, com o conteúdo ali, com a ideia, e toda a produção que vocês têm nos bastidores, até imprimir.
né, fazer a distribuição, a estocagem, a entrega e por aí vai. Conta um pouquinho dessa história, como é que funciona isso, para a gente poder entender melhor. Você abordou. Porque parece que o livro está perdendo valor, né? Na verdade, eu ia falar isso um pouco mais à frente, mas eu estou puxando agora, né? Por causa do campo digital, eu não sei se a facilidade de você acessar conteúdo, informação em PDF, muita gente dá valor ao livro. Mas acho que é interessante a gente falar sobre toda essa jornada até ter um livro na mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quiser ler a primeira Bíblia, você sabe onde encontrar. Foi feita pelo Gutenberg em 1440, 1900. Não lembro. Foi em 1440, mais ou menos, Gutenberg fez a primeira Bíblia. Ela existe até hoje na Biblioteca Nacional. Nós temos um exemplar aí. Uhum. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nem lá longe, mas... E nós acreditamos, eu levo e nós de editora, de forma geral, gráfica, acredita que o livro não deve morrer. O livro, ele vai permanecer. Você tem o hábito de soltar a folha, apesar de que a tecnologia hoje já faz. Eu já conheço gente jovem que já não está mais conseguindo ler o livro no tablet. No tablet, Exato. E ele está preferindo, quando você migra para o papel, você encontra mais... O livro tem uma experiência, ele passa uma experiência. Né? Bom, a gente falando ali do passado, evidentemente que eu acho que vai haver um equilíbrio. Não sei se você já teve oportunidade de ler, mas a Inglaterra, no começo dos computadores, caiu assustadoramente o livro. Mas só agora, recentemente, antes da pandemia, né, já estava subindo o consumo de livro. Entendeu? Entendi. Mas explica para a gente assim, um pouco dessa jornada. Desculpa, que a gente gosta de contar a história, mas eu quero aprender sobre o teu mercado. Assim. Tem razão, desculpa. O mercado editorial, eu acho que é uma coisa que é muito curiosa. Raciocinei e perdi. O livro, ele já começa assim, será que eu consigo escrever um livro? Não, eu tenho uma historinha para contar e tal. Ali já nasce alguma coisa que dali para frente tem um processo. Certo. Ele escreve. Ele passou aquele texto que dá uma mensagem, ele diz, como é que eu vou produzir isso? Como é que eu devo caminhar para isso? Lógico, aí ele vem a parte do processo de produção. Nós temos você vai produzir o livro, qual é o formato assunto. melhor? O formato. Okay. Você vê o formato. Você às vezes já tem o assunto, você já escreveu o livro. Como é que a gente pode trabalhar esse livro? Jogar ele para o papel. Como tem que fazer? Aí entra a tecnologia, você vai fazer a composição, você vai fazer a ilustração. Eu gostaria de botar uma imagem, porque às vezes eu estou atravessando o rio, tem o céu e o mar e tal, aí o ilustrador vai lá, bota. Entendi. Eu queria ver um passarinho voando, ele vai e completa aquela informação. Depois dessa trajetória de produção, aí que nós entramos no processo gráfico de impressão. É uma coisa que tem que ser bem elaborada. Sim. Porque você tem... Aí vem o começo, meio e fim. Você tem que respeitar as normas de mercado quando você divulga a capa do livro, o conteúdo editorial todo vai lá dentro, e depois a matéria que o autor produziu, da forma como ele produziu. E ao final do livro, você tem que fazer um fechamento tal que tenha uma história, né? Como outra coisa. Tem uma regra, né? Tem um fundamento, regra, vamos botar assim. Tem um fundamento, exatamente. Tem um fundamento. E na hora que um autor, uma pessoa que seja a primeira vez dela, ela quer lançar um livro dela, ela tem um assunto, um tema que ela, né, quer começar a carreira como autor. Como é que é esse filtro? Como é que vocês trabalham? Como é que você recebe a pessoa que tem uma ideia? Porque eu imagino a saia justa, né? Que a pessoa é apaixonada por um assunto, por aquilo que ela faz. Tá ficando vermelho não, né? Tá ficando nervoso? Não, é interessante. Você não quer falar isso não, né? Não, eu quero porque como tem muitos. Eu vou deixar esse assunto pro Sandro. Fica tranquilo. Nós temos muitos, mas é muito interessante. E
E graças a Deus tem muitos. E quantos tiverem, a gente bota na pauta para poder analisar. Perfeito. Evidentemente, tem coisas que a gente já recebe uma crítica, porque isso, nós temos um corpo editorial que analisa isso. Tem uma banca, né? Tem uma bancazinha que dá uma análise disso aí. E aprovando, é lógico que a gente executa toda a operação que eu acabei de falar. Entendeu? Depois desse processo criativo, que quem está em casa agora não está entendendo nada, estou falando Sandro, é que vai ter um próximo podcast, que será com o Sandro Meneghetti, que é o CEO, posso falar assim? O diretor-geral. É o diretor-geral, é o cara que manda. Na Zit Editora a gente vai falar dos selos, falar dos autores, das obras, das estratégias, o que vem de novidade por aí. É filho de peixe, né? Filho do homem, então não, vem coisa boa por aí. Diz que tem que sempre superar o mestre, né? É, mas é difícil para ele tá ali atrás das câmeras, ali, tô zoando ele. É verdade. Aí depois que passa esse processo criativo, que no próximo podcast a gente vai falar, o Sandro vai abrir pra gente aqui das dicas, né? E inspirar e motivar quem quer se tornar um autor, a gente entra no processo de produção gráfica, né? E aí vai toda a parte de produção, depois tem que estocar, tem toda uma cadeia. Explica pra gente como é que funciona até chegar na livraria. A lei, quem participa disso? Nós temos hoje 2 processos de produzir o livro. Hoje existe uma tecnologia que você pode produzir pequenas quantidades. Esse é um ponto. Se você sentir com muita esperança ou muito otimismo, você pode praticar outro tipo de tecnologia que o livro vai sair um pouquinho mais barato, mas você tem que fazer uma maior quantidade. Se você fizer quantidade, você já tem que pensar em armazenamento. Esse armazenamento você tem que proteger, é papel, você tem que ter um ambiente bem equilibrado de temperatura, de luz, de tudo. É bom guardar também, evitar luz, muita luz e tal. Então você tem esses 2 processos. Se você fizer ele sob um demand, que é pequena quantidade, você, lógico, fez 10, 20, é fácil, você vende, entrega para as pessoas, você não chega a usar o armazenamento. Mas a partir de uma certa quantidade, provavelmente você demanda de algum tempo para você se desfazer do livro. E aí vem toda uma operação como outro produto qualquer. Você tem que armazenar e depois você tem que ter a logística de entrega, venda, comercial, essa parte toda, entendeu? Entendi. Na produção, uma coisa que eu queria adiantar, a nossa tecnologia hoje, principalmente a Zit, ela tem as 2 funções, as 2 produções. Tanto ela faz, se fosse um produto em on-demand, fazer pequena quantidade, e se for quantidade maior, esse é o nosso business, que é o mais forte. Entendeu? Entendi. Como é que funciona se a pessoa ela tem interesse de publicar a obra dela, ela pode fazer por conta própria, que é o on-demand que você falou, mas numa grande escala também? Ela pode bancar e fazer. E pode também, assim, numa conquista, né? De que o livro dela sendo aprovado, a editora banque tudo e faça o trabalho para a pessoa. Perfeito. Depende de cada produto, né? Nós temos várias histórias sobre os autores. Tem pessoas que nunca foram conhecidas, fizeram um livro e a gente... Será que dá certo? Você publica. Não só tenho história dessa nas nossas editoras, pela passagem que eu tive nos 29 anos da Editora Brasil América, nós tivemos gente que nunca imaginava de se vender o livro. E surpreendeu. Surpreendeu. Vou até contar uma historinha aqui rapidamente. Fica à vontade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Alfredo Machado, que fundou a Editora Record. E a Ibal trabalhou desde a fundação da Record, total. É mesmo. Então, mas ele se preparou, ele botou uma equipe muito bem preparada, com editorial, mas a produção gráfica era feita pela Editora Brasil América. Num dado momento, ele teve uma pessoa, uma amizade, que ofereceu um livro para ele. E o livro tinha que passar pelo corpo editorial. E o corpo editorial não aceitou, não aprovou o livro. Porque havia centenas, como existe,
Se essa ZIT abrir, como já tem muitos autores lá... Tem uma fila de projetos. Eu mesmo, eu tenho até um peso na consciência que um amigo meu escreveu o livro e o nosso não botou o livro para fora. Bom, aí o Alfredo disse, não, pô, eu vou publicar esse livro, eu vou bancar. Contrariou, entre aspas, o corpo editorial e bancou. A lei é surpreendente. Eu saí em 88, esse livro já estava na 13ª edição. Nossa. Foi um best-seller, que ninguém acredita, entendeu? Às vezes você publica 8, 10 livros, não tem nenhum. De repente, um pinta sucesso. Interessante. A gente surpreende com o mercado às vezes, né? Nem toda aquela leitura que a gente acha que é... Um pouco de história para a gente falar aqui. A Lia Luft, vocês conhecem, é uma autora muito famosa. Sim. Que ele começou com o Sérgio Machado, que é o filho do Alfredo, e começou por querer escrever e nada de publicarem. Quando começou, ela já era dona de casa, estava... E aí saiu o primeiro livro dela e foi uma explosão. Uma explosão. Aí a pessoa se desembaraça e vai escrevendo outras. Entendi. E depois que você começou, as coisas começaram a caminhar, né? A ZIT editora, tinha a gráfica editora... E aí você começa a entender que essa cadeia de mercado você também precisava se apropriar mais dela, né? E aí veio criando a ZIT Participações, é isso que eu entendi? Vocês hoje têm mais um braço, tem a parte da tecnologia, né? Tem a Foca aqui também. Explica um pouquinho pra gente dessas outras empresas que agora compõem o grupo ZIT. É interessante essa... Nós tínhamos só a ZIT. E a ZIT ficou, isso é o conselho de um amigo, quando conversou comigo, disse assim, você está igual um coqueiro muito alto, sozinho no deserto. Qualquer ventania vai derrubar. A frase que ele usou para mim. Gostei dessa, hein? Se vier um vento muito forte, ele falou, valia a pena você ter outro CNPJ, você, é lógico, diversificar, né? Existe um estudo contábil para você executar. E aí eu tentei fazer por umas 3 vezes escolhendo o nome. Uma coincidência eu falar isso aqui agora. Aí eu fui para o contador e escolhemos o nome. Às vezes eu consultava os filhos e tal. Nome tal, não passava. Nome tal, não passava. Um dia o contador, vai lá, acho que fui pela 3ª vez, estava na junta comercial, e disse, olha, não passou aqueles nomes. Mas como eu estava lá, eu registrei teu sobrenome, Meneghetti. Falei, porra, rapaz, Você sabe que acho que foi um dos primeiros registros que nós fizemos depois da editora da ZIT. Aí registramos Meneghetti. Bom, o mundo girou, e aí o que a Meneghetti vende? Livro tal. Poxa, mas a gente precisa ver livro infantil, a gente precisa ter projetos especiais. E aí foi que começou a gerar outras editoras, que nós temos a Scópio. Aí teve uma oportunidade de mercado que a gente comprou outras editoras também. Interessante. Agora vem uma coisa da tecnologia que eu vou contar essa história para vocês. Nós fizemos um trabalho muito longo sobre navegação. Como assim? Sobre um projeto de uma empresa desde o início da navegação. Como os navios viajavam, não existia bússola ainda. Como é que era? Viajava pela estrela. Pelas estrelas, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul e tal. E uma das estrelas se chamava Bellatrix. É a 3ª maior, se eu não me engano. É a 3ª, exato. Rapaz, eu fiquei... dever de casa, tá achando que eu tô de bobeira? Eu fiquei tão encantado com a palavra Bellatrix e a função dela para os navegadores, que eu falei, cara, eu vou registrar esse nome. É um nome bom. Em 2009 forte, né? isso. E registrei o nome. Aí ficamos empurrando para a barriga essa Bellatrix e a gente nunca utilizava ela para nem comercialmente, nem não ativava esse. Entendi. Mas o registro ficou lá, Bellatrix. Entendi. E agora, recentemente, 2017, 2018, não sei se eu estou falando das datas, mas foi isso, resolvemos fazer uma empresa de tecnologia. O Bellatrix cai como uma luva. Cai como uma luva. Todo sentido, né? Por que na razão da estrela? E aí nós fundamos a empresa Bellatrix.
tivemos oportunidade já de infância, eles eram amigos de um rapaz que sempre desenvolveu de tecnologia. Essa parte de tecnologia, né? Isso. Trouxe um sócio que é especialista na área. E trouxe o sócio pela especialista Bom, mas aí a gente precisava ter a entrega. Sim. E aí sim foi ideia deles de fundar a Foco Express, entendeu? Entendi. Então agora... Então fundamos a Bellatrix, que começou a gerar e vendendo os livros da editora, entendeu? Já temos parceria com outras empresas para fazer a tal dos atendimentos É interessante quando você tem... Uma coisa é quando você faz parte, tem uma cadeia que você tem que colocar o teu produto naquela esteira, né? E aí quando você começa a criar os seus próprios procedimentos ali, quando você traz uma empresa que é especialista naquilo, você começa... O custo fica menor, você tem um controle melhor dessa logística, o controle melhor da venda, né? Exatamente. Porque até então você está dentro de um processo de terceiro, outra coisa que o processo é seu, né? Então você tem uma capacidade de escoar, uma capilaridade muito maior, né? Não estamos falando assim, existe o processo, né? Não vou dizer embrionário, porque existe um processo profissional já sendo executado. Mas ele não pode falar em Amazon, do coisa parecida. Mas já vi que tem uma sementezinha no coração, né? Loja americana, por aí, entendeu? Tem uma pergunta. Mas, hein? Eu tenho uma pergunta. Você falou muito dessa diferença, né, em relação à tecnologia e tudo mais. Quando você vira editora, você precisa vender mais livros. Hoje a gente tem as redes sociais, tem site, a gente tem podcast, tem canal no YouTube para o escritor divulgar o trabalho dele, né? E assim conseguir, talvez com mais facilidade, fazer um best-seller. Como que era antes, no começo da ZIT, né, como editora, já publicando livro, para fazer essa divulgação e conseguir criar best-sellers, livros que batem recordes de vendas? Como é que faziam essa divulgação? Não, a gente tinha a ferramenta da época, né? A gente trabalhava com a ferramenta. Evidentemente que você chegava, você fazia um folder, entregava determinada área que você atingia, você fazia muita palestra. Essa parceria que eu tive com o Eliardo e a Mary, nós viajamos o Brasil inteiro. Porque a gente divulgava os nossos produtos. A escola tal, nós contratamos. As escolas do Rio de Janeiro, quase todas, a gente fez reuniões divulgando os produtos. Porque, de forma geral, a gente já publicou livro de artistas e tal, mas a base mesmo nas nossas editoras é infantil. Infantil, juvenil, é mais ou menos por aí. Entendi. Mas... E a gente tinha que fazer um trabalho de tatuzinho, ir lá nos locais e divulgar. Hoje você tem uma ferramenta, o Followcast aqui vai entrar na casa de muita gente. Antigamente a gente tinha que fazer esse trabalho. Tinha que ter uma equipe comercial, ia de escola. Eu lembro quando eu era criança, que estava na escola, sempre tinha visitas do pessoal de editora, fazendo divulgação, tinha sorteio ou algum tipo de evento. Era assim? Era, muito. Fazer eventos e fazer... promoções, entendeu? Teve muitas editoras que cresceram muito, fazia muita divulgação, muito mais do que a gente. Nós estamos assim, um pouquinho devagar e tal, mas você naquela época tinha que fazer muita divulgação, a penetração para a pessoa tomar conhecimento. E tem muitos autores, agora a sua pergunta também completando, tem muitos autores que se propõem a divulgar o próprio livro e faz um trabalho que está bem relacionado com a editora. Não, tal lugar assim, eu mesmo já marquei lá, eu vou lá, vou divulgar, e ele fala do livro dele, né? Se a gente puder conciliar, divulgar os produtos da editora, mas normalmente tem um cara que é muito astuto, ele vai... É interessante a obra dele, né, que vai veicular. E hoje está muito assim, em voga essa questão da autoridade, né? Você ser reconhecido como um autor, como uma pessoa que criou um conteúdo ali que vai ajudar as pessoas também. Exatamente. Então, quando você cria palestras de outros campos, você atrair o teu público, é bem interessante, né? Eu vou contar até a historinha aqui do João Guilherme. O João Guilherme é um cara com muita cultura, muita instrução, bem preparado, morou até fora do Brasil e tal. E há muitos anos ele trabalhava com empresa publicitária. Né? Quando a gente se conheceu, vai fazer uns 30 anos que a gente se conhece. E, lógico, ele era casado, tinha 3 filhos, a mulher pedagoga, as filhas se formaram pedagoga,
o filho se formou em design. E num dos almoços que a gente estava junto, e ele já escrevia alguma coisa porque a banda da publicidade estava deixando muito a desejar para ele, até para sobreviver financeiramente. E um dia a gente, no almoço e tal, disse: João, você com tanta cultura, conhecimento, você conhece a história do Brasil? Ele tinha feito um livro para uma empresa das bandeiras do Brasil. E para ele fazer esse livro, coisa que o brasileiro quase ninguém conhece, sim, quais são as funções da bandeira, e ele foi lá desde a fundação da primeira bandeira brasileira, com a razão de ser, porque os estados têm, que aquela coisa toda. E o livro ficou espetacular. Eu falei: João, você tem tanto conhecimento, por que você não junta, tuas filhas estão se formando, sua mulher já é uma professora conceituada. Gente, quantos livros nós temos do João, hein? Quase 10 livros. Nossa, hein? Que bom. Agora, ele é desse tatu, ele marca na escola, vai lá, bota o livro. Promove. E por aí, promove, entendeu? Então, tem dessas coisas, Yasmin. As pessoas, naquela época, hoje, com esse privilégio da gente ter, e agora com a honra de estar aqui do lado de vocês. Honra nossa da Follow, a equipe da Follow fica muito honrada ter você aqui. Agora me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que tem um projeto também de cachaçaria, tem alguma coisa caminhando nessa linha? É? Minha gente, olha esse é um verdadeiro tatu, tá futucando muito buraco. Conta pra gente como é que é, tem uma diversificada aí, como é que é isso? Gente, aí é uma história um pouco longa, mas vou falar pelas minhas raízes. Quando eu era criança lá no interior, existia um alambique que um tio meu tinha lá, fundado há muitos anos atrás, e era uma cachaça muito artesanal, muita coisa, mas era praticamente a única bebida alcoólica que existia, porque a distância do local até a estrada onde passava carro, mais ou menos 30 quilômetros. Nossa! Então a pessoa tinha que fazer de burro, então raramente você tinha outro tipo de bebida. E a pessoa só bebia praticamente essa bebida. E era produzida sem uma elaboração profissional como existe hoje. Artesanal, né? Bem artesanal. Bom, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu pensei em homenagear, promover esse alambique do meu tio, e fiz um rótulozinho e disse: olha, você bota o nome tal, chamava-se Cachaça Espírito Santo. Entendi. E o meu primo, quer dizer, o meu tio já tinha morrido, tá? E ficou o primo. E o filho não se dedicou muito, ele era de agricultor, não quis tocar, perdeu a marca. Aí teve uma pessoa no mercado que registrou Espírito Santo. Mas o meu local mesmo chama-se Castelinho. E eu aí registrei a marca Castelinho. Falei: eu não vou deixar mais você, porque você vai perder a marca. Perdendo aí. Registrei a marca Castelinho. Essa Castelinho ficou comigo uns 5 anos, registrada direitinho, eu pagando a atualização do nome e tal. Entendi. Um dado momento, o corpo lá que registrou, o advogado, disse: você não pode mais usar, porque há não sei quantos anos atrás registraram o Castelinho lá no sul de Santa Catarina. Cara, mas que adiantou a sua pesquisa? Fiquei chateado. Falei: cara, então eu encerro isso, eu não vou me meter mais nisso. Bom, mas paralelo a essa história que eu estou contando para vocês, eu estava com amizade com o meu médico, porque depois de uma certa idade a gente vai para médico, e aí médico faz parte da nossa vida. Eu tive muitos problemas de saúde com o médico e ele ficou me tratando. E eu contava essas histórias da cachaça, ele ficou empolgado com isso e tal, e fala daqui, fala da cachaça e fala. E lógico, de vez em quando a gente, em determinado momento de descontração, a gente molha a garganta, molha a palavra, tem que molhar a palavra, né? É. E ele mesmo tomou iniciativa. Meu pai falava que ia dar uma beiçada. Vou dar uma beiçada. É verdade. Meu pai gostava muito. Né? É só para começar, né? Bom, resumo, ele me surpreende apresentando uma marca. Aí viajou para os Estados Unidos e de lá me liga e disse: olha, eu registrei uma marca aqui, que lá chama-se a legislação lá, FDA, né?
Aí ele registrou e disse, olha, eu registrei uma marca aqui chamada Rio 40 Graus. Vamos topar um negócio aqui, ver se dá para a gente registrar no Brasil. Aí teve esse processo de pesquisa e tal. Falei, pô, vamos fazer uma parceria? Bom, o resumo da história eu estou contando. E olha, isso está sendo como é que eu posso dizer? De primeira mão? É um temperozinho na nossa vida, Legal. porque primeiro que ocupa bastante, mas está dando uma penetração muito boa, porque a marca é bonita, o produto é bom, isso já vem de uma parceria que ele fez com com químico, e um químico que fez análise do produto, nós temos análise de padrão. Onde é produzida? É produzido em Minas. Em Minas. Agora nós estamos fazendo em duas partes, um alambique em Minas, que é da envelhecida, e uma em conservatória. Ah, tá. Entendeu? Aqui no interior do Rio, né? No interior do Rio. Mas tudo sobre uma rede de profissional. Sim. Acompanhando o produto, entendeu? Um artesanal, mas com controle de qualidade, de padronização. Né? Mas chegou até você essa da cachaça, né? Eu tô salivando aqui. Na verdade, eu tô com água na boca, eu tô dando para experimentar. Mas vai acontecer, se Deus quiser. O Sandro, antigamente, quando ele era meu amigo, ele me convidava muito para almoçar. E a última vez que a gente saiu para almoçar, comeu uma feijoada. Eu tô imaginando aqui, aquela feijoada com essa cachaçinha agora. Ah, pelo amor de Deus. Rio 40 graus. Fecha, não fecha? Ah, com certeza. Pô, é isso aí. Tá Não, vendo? e outra coisa, nós estamos quebrando paradigmas ali. É pegar o copinho e você balançar ela, aquele shotzinho a gente está eliminando. Ah, é? Nós estamos botando ela para dar requinte. Você vê que ela lubrifica o copo, ela não é um álcool puro assim, que Entendi. é uma de qualidade, você balança assim, você vê o requinte do óleo descendo pela parede Que do copo. legal, Isso é hein? muito bom. Agora me diz uma coisa, lá na nossa cidade, lá do Espírito Santo, estou sabendo que o senhor também é um padrinho lá da biblioteca lá da cidade, né? Que a editora ajudou muito a cidade a ter a sua biblioteca, que cresceu muito. Você estava sempre contribuindo para que as crianças, né, a população lá tivesse acesso ao livro. Conta essa história da biblioteca aí. Eu tenho que rir porque eu acho que o Sandro está ficando um danado, ele já falou de tudo para você, né? Não, uma historiazinha rápida. Eu nunca me afastei da Jaize. Sempre, tanto que a gente tem envolvimento lá com a família, fizemos festa de famílias e numa das viagens que eu estive no Espírito Santo, eu um dia peguei 3 primas, tinha umas 4 ou 5, mas eu enchi o carro, 3 não, umas 4, eu e a minha mulher, e fomos numa pizzaria até Afonso Cláudio, que é perto lá de Castelinho. E lá durante o jantar, a gente estava comendo a pizza e estava discutindo, e elas começaram a reclamar da dificuldade, que uma estava fazendo medicina, uma estava fazendo advocacia, e professora também. Ela disse, olha, nós temos uma dificuldade muito grande, elas conversando, você fez a pesquisa tal? Aí a outra disse, não consegui, tem que ir em Cachoeiro Itapemirim, porque a biblioteca está lá e tem que agendar e tal. Eu ouvindo aquilo... Um problema para acessar, para encontrar os livros. Falei, caramba, pois é. Aí eu peguei uma professora que é prima também, mãe de uma das meninas, e falei, gente, vamos trabalhar essa biblioteca. Eu tenho condições de trazer muito pequena quantidade, mas trazendo o livro para vocês. Vamos fundar uma biblioteca aqui no Castelinho. Será que consegue, Zé Carlos? Eu falei, pô, vamos trabalhar. E aí começamos a trabalhar. Aí eu disse para essa minha prima, que era professora, eu disse, ela é minha prima que é casada com um primo meu. Aí eu disse, Mary, eu não queria que envolvesse política, eu não queria negócio de prefeito envolvido aqui. Aí ela disse para mim, olha, Zé Carlos, meio difícil. É ruim com ele, é muito pior sem ele. Pior sem ele. Mas o prefeito da época ficou meu amigo, Eliezer, e, rapaz, ele abriu as portas, ele gastou, foi lá numa carpintaria, fez as prateleiras, botou mais ou menos programado e vamos fundar a biblioteca. Demandou de um tempo, porque eu fiquei angariando o livro. Certo. E nesse ínterim eu peguei
comprei uma biblioteca inteira do filho do meu ex-patrão. Ele disse para mim assim, Zé Carlos, me dá aí um negócio qualquer e eu te dou a biblioteca tua. Falei, caramba, eu precisei lotar um caminhão para levar os livros para lá. Imagina. Ali, sabe quantos livros nós fundamos? De imediato, 4.000 livros. Que isso. Só para começar. Para começar. Mas o Eliezer fez um trabalho na prefeitura, e isso neutralizado. Quanto tempo tem isso, Zé? Tem noção? Tem uns 15 anos. 15 anos. É. Bom, aí a população se encantou tanto com a ideia e começamos a doar livros e outros, que de vez em quando eu separo aqui alguma coisa, tenho uma oportunidade de mandar um caminhão, porque eles vêm para cá de caminhão e fazer entrega aqui no Ceasa, aí eu aproveito e estou mandando para lá. Bom, resumo da história. Há pouco tempo, eu acabei de saber que ela deve ser a segunda biblioteca do Espírito Santo. A segunda maior? A segunda maior do Espírito Santo. Porque nós temos um caso interessante em Cachoeiro de Itapemirim. Existia uma família chamada Requenhoff, a esposa italiana e ele descendente de alemão. Cachoeiro é terra do Roberto Carlos. É, exatamente, em Cachoeiro de Itapemirim. E a coisa de uns 120 anos, 110 anos mais ou menos, esse Requenhoff fundou. Esse Requenhoff hoje são também meus amigos. Alfredo é jornalista, aposentado, já está maduro. Augusto é pintor. E o Paulo foi diretor da biblioteca, daquela biblioteca que fundou ali perto da Praça Mauá. Biblioteca do Futuro. Tá. Museu do Futuro. Museu do Futuro. Entendeu? São os 3 irmãos. Hein? Interessante. Bom, essa biblioteca é muito boa, é famosa lá no Espírito Santo, fundada pela família Requenhoff, mas a nossa também tá muito boa. Tá bonita, tá na frente. Né? Mas eu até deixo esse recado aqui. Se alguém tiver um livrinho, nós mandamos buscar e a gente está embalando e estou cadastrando. Está fazendo cadastrado e estou mandando para a biblioteca. No final do vídeo a gente vai colocar a legenda aqui com o site, com as redes sociais aqui da ZIT, e aí você pode entrar em contato e fazer sua doação aí. É isso? Que beleza. Isso aí é ótimo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora me fala sobre o mercado. O que você está, para a gente poder fechar o último assunto aqui do nosso podcast, o que você está vendo de oportunidade no mercado? Tem novidade para vir por aí? Tem desafio também? Como é que está a economia? Está impactando lá os negócios na ZIT? Onde você está achando estratégia aí para continuar sempre nessa rota de crescimento que está na história de vocês, né? Está no DNA, né? É uma família de vitória, é um nome vitorioso, é um grupo de sucesso. Conta pra gente aí, como é que está a visão? Ale, deixa eu te falar uma coisa que na minha juventude, eu li um escritor que deixou uma marca, que estudou o condicionamento. Não sei se você já ouviu falar em Pavlov. Não. É um russo que fez o estudo do condicionamento do cachorro. Por que eu estou falando dele? Porque eu li isso e isso me transferiu no meu dia a dia uma experiência que eu pratico hoje. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não tivermos o condicionamento do ensinamento, da mensagem, nós estamos com dificuldade aí de governo, de educação. Então, o que eu vejo que o futuro tem que ser trabalhado pela sociedade. Nós temos que formar, não podemos afastar, é um trabalho de função nossa, da sociedade, de ter a educação envolvida no processo, de você botar o livrinho para a criança ler, para você... Lógico, existe a tecnologia da ferramenta que você não foge mais, mas, paralelamente, eu acho que é um trabalho que nós devemos fazer. Eu vejo que não... Por isso eu acredito no livro. Vai ser, sim, ele vai ser mais ou menos equilibrado. Nós vamos ter partes em tecnologia e partes em livro, mas que demanda de ter um trabalho, de a sociedade se envolver para que o aluno tenha conhecimento do livro. Tem professor, tem criança que não, acho que nunca viu um livro. Tem criança que
Você fala em ler um livro, mas ler é aquilo que o Pavlov falava. Você tem que ir conduzindo, entendeu? Conduzindo. E a sociedade, eu acho que tem essa função hoje para não morrer e que faz bem para a pessoa. Porque as pessoas que leem, né? Você tem hoje alguma coisa que, se você fizer demais alguma coisa, ou cansa a tua mente, ou cansa a tua... E a ferramenta tecnológica, estão dizendo que muito ela usada, ela até nem faz bem à saúde. Você tem que ser equilibrado, né? Entendi. O livro tem uma experiência diferenciada, né? Ele tem um toque, tem a folha, tem a impressão, né? Ele traz uma história com ele ali, é bem interessante. Exatamente. Nós estamos fazendo um trabalho na Abigraf, eu por acaso tenho um cargo na Abigraf Nacional, que O que é a Abigraf? A Abigraf, que é a Associação Brasileira das Artes Gráficas, das gráficas, entendeu? E nós estamos trabalhando isso. Tanto faz o gráfico lá, o editor, ou a gráfica lá do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Sexta-feira mesmo eu vou ter uma live nacional. E às vezes até internacional, porque nós estamos ligados a Portugal e a Espanha. Certo. Entendeu? Estamos mais ou menos tentando falar a mesma linguagem. Legal, que por bom. Aí. E nossa função é fazer um trabalho em cima disso. Nós temos um homem chamado João Scorsese, que ele é presidente da Abigraf. Ele, além de ser escritor, ele está fundando a biblioteca, está angariando livros para poder divulgar e oferecer para pontos de facilidade da criança, do transeunte passar e receber o livro. Ele está estudando essa possibilidade que existe. Existe muito livro pelo caminho, né? Sim. Exato. Mas nós temos dificuldade. Você sabia que o livro no Brasil é um dos mais caros do mundo? Nós vivemos de livro, mas o processo de venda de livro aqui é um dos mais caros do mundo. Imposto? O imposto está envolvido, apesar do governo dar uma benesse, que é muito artesanal. Eu vou chamar de artesanal, que é uma coisa assim... que eles burlam com facilidade esse imposto. Entendi. Então, nós estamos com dificuldade no governo de fazer isso. Isso provavelmente vai ter que ter um estudo tributário em cima disso, entendeu? Mas o livro se torna caro. Outra coisa que tem é que o livro no Brasil, ele é feito muito beneficiado. É bonitinho, tem que botar uma florzinha, tem que botar isso. Quando, na realidade... A finalidade do livro é você ler o conteúdo. É o que está ali dentro. Nós temos várias frases que eu me encanto. Ler um livro é você viajar. Ler um livro é você conhecer lugares. Ler um livro é você se emocionar. Aí eu lembro de Bob Dylan. Ler um livro é estar para qualquer momento. O momento pode acontecer. Né? Bob Dylan não fala na música dele, tudo pode acontecer, verdade. Tudo tem seu momento, não é verdade? Então eu acho que ler o livro, você se transforma, você viaja, você se emociona, você chora, você ri, você, né? Ele mexe com a tua emoção, com a tua experiência, com a tua emoção, com tudo, emoção. Né? Exatamente. Com tudo. Maravilha. Bom, chegou o nosso momento aqui de encerrar o nosso podcast. Quero agradecer muito a seu José Carlos Fassarella Meneghetti. Obrigado mesmo pelo seu carinho, você está aqui com a gente na Follow. Queria que você deixasse sua mensagem para os nossos amigos empreendedores que estão assistindo o programa. Você com tanta história bonita de superação, de altos e baixos, e hoje construiu um grupo que tem muito respeito a nível nacional, vamos colocar assim. E para quem está começando um negócio agora, quer deixar uma mensagem de apoio, de incentivo, deixa um recado para quem está assistindo o programa, que possa aprender um pouquinho aí com o senhor, com essa trajetória bonita e maravilhosa. Olha, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo, obrigado pela empresa que vocês estão constituindo, tá? Você com a sua equipe aqui, com o Thiago, com Yasmin e o pessoal. Eu agradeço muito isso. Você me surpreendeu para deixar uma mensagem aqui. Eu acho o seguinte, sabe? Enquanto a vida, a gente
nós estamos em eterno plantão. O que quer dizer? A gente está sempre descobrindo as coisas que são boas na nossa vida, mas nós temos que executar um processo sempre de luta, de trabalho, de prazer, de desenvolvimento, de conhecimento. Eu acho que a nossa mente tem que estar trabalhando constantemente. E quem sabe até bebendo uma cachaçinha também. Mas muito obrigado mesmo, viu? Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado, Sandro, por fazer parte da sua amizade e nos convidar para essa divulgação disso aí. Seja bem-vindo à família Follow. Obrigado, viu? Muito obrigado. Vascaíno, meu amigo. Valeu. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.